Prezados amigos, eu tenho um grande prazer de estar aqui com o Dr. Alexandre Siciliano, que é do Instituto Nacional de Cardiologia, e nós vamos conversar um pouquinho sobre o transplante cardíaco. Doutor Alexandre, antes de mais nada, muito obrigado por conversar conosco. A primeira pergunta que o clínico tem é muito importante para o clínico, para o cardiologista clínico, para toda a comunidade científica, é: quando nós devemos indicar um transplante cardíaco para aquele nosso paciente cardiopata? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. É uma honra para mim estar dividindo e a oportunidade de estar discutindo tópicos tão contemporâneos quanto da insuficiência cardíaca avançada. A insuficiência cardíaca avançada contempla aqueles pacientes que não conseguem mais lidar com atividades habituais do dia a dia, cansam para tomar banho, cansam para subir um lance de escada. Eles, na maior parte das vezes, estão nos consultórios dos cardiologistas e tomam uma quantidade grande de medicações que incluem doses altas de diuréticos, né? Toda vez que a gente tem pacientes que começam a ficar refratários a essas medicações para controle da pressão, que começam a não tolerar os beta-bloqueadores ou que já estão usando doses muito elevadas de diuréticos, a gente está numa fase bem avançada da insuficiência cardíaca e aí deve começar a se pensar nas alternativas mais invasivas do cuidado. Dentre essas alternativas, o transplante é o padrão ouro de tratamento. Para aqueles pacientes que são elegíveis ao transplante, essa, sem dúvida nenhuma, é uma forma de melhorar não só a qualidade de vida desses indivíduos, que passam a performar de forma pouco limitada, mas também promovem um aumento da expectativa de vida, né? Então eles vivem mais e melhor. E esse grupo de pessoas de relativa baixa idade, até os 65 anos, eventualmente até os 70 anos, que tem um dano cardíaco previamente conhecido por qualquer causa, seja em algumas vezes a isquêmica, seja a hipertensiva, ou mesmo nas inflamatórias e idiopáticas, que o leva a ficar limitado em termos das suas ações no dia a dia. Nesse grupo de pessoas de baixa idade, até 65, 70 anos, que não estão tolerando medicação nos consultórios ou nos ambulatórios e que continuam a progredir na evolução da história natural da doença, é que o transplante deve ser levado em consideração. Doutor Alexandre, e nesses pacientes, que tipo de arsenal de investigação, de exames complementares nós devemos lançar mão para termos certeza do benefício do transplante e dar dicas ao cirurgião para que esse procedimento seja bem sucedido? Então, esses pacientes que eventualmente são potenciais candidatos ao transplante cardíaco precisam de uma avaliação laboratorial bastante completa. É importante a gente saber como é que funcionam ou como estão funcionando os órgãos, se a gente já tem disfunção renal ou não, se já tem disfunção hepática ou não, o grau da nutrição desses pacientes, o seu estado nutricional é de suma importância e tem impacto prognóstico da intervenção cirúrgica. Essa avaliação clínica ampla, que contempla todos os sistemas e órgãos, ela também precisa ser um pouquinho avançada em coisas que são muito específicas ou relativamente específicas para o transplante cardíaco. E dentre elas eu poderia destacar talvez umas 3 dessas avaliações. A primeira é a ergospirometria. Então é aquele teste em que a gente faz um esforço com o paciente e analisa os gases concomitante ao esforço, e isso nos permite avaliar o consumo de oxigênio e a relação VE/VCO2. Esses são parâmetros que são importantes porque eles prognosticam a insuficiência cardíaca e ajudam a indicar o transplante cardíaco. O segundo teste que eu queria comentar é um teste imunológico. É um teste que a gente avalia no sangue periférico dos pacientes a chance de rejeição aguda no pós-transplante imediato. Então esse é um teste bastante específico em que a gente avalia a antigenemia desses pacientes num teste que chama PRA, que é um painel de reatividade a anticorpos e que alguns centros que fazem transplantes são habilitados a orientar os pacientes a fazer. Então não é um teste que vai ser solicitado no consultório do cardiologista, mas é um teste essencial para transformar o potencial candidato
num candidato a transplante efetivo. E o último teste que eu queria tratar aqui, específico ao transplante cardíaco, seria um teste da avaliação da reatividade pulmonar. Quando a gente coloca um catéter através de uma veia central dentro da artéria pulmonar e a gente avalia o grau de resistência da artéria pulmonar e a resposta ou não a medicações. Esse teste ele é absolutamente importante e, eventualmente, contraindica o transplante cardíaco isolado por conta da evolução na história natural da insuficiência cardíaca de elevação da resistência pulmonar, o que coloca esses pacientes em alto risco de falência do enxerto no pós-transplante imediato. Então, além dos testes em geral para avaliação sistêmica dos pacientes, a gente inclui testes multidisciplinares da psicologia, da nutrição, né? Testes específicos, como os que eu comentei, para levar um potencial candidato a ser um candidato efetivo ao transplante cardíaco. Doutor Alexandre Siciliano, eu gostaria de agradecer por essa entrevista. Obrigado por mostrar ou compartilhar conosco o seu conhecimento. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Até a próxima.